Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8. O capítulo 12 é um desenvolvimento continuado do capítulo 11, que são desenvolvimentos do final do capítulo 10, que nos apresentou dois temas: perseverança e fé. A fé é desenvolvida no capítulo 11, sob o aspecto conceitual de fé perseverante, mostrando como os personagens do Antigo Testamento, com fé perseverante, ou seja, fiéis até a morte, mostraram que a verdadeira fé inclui a perseverança, foram fiéis até a morte. Essa grande nuvem de testemunhas, porque as testemunhas indicadas no versículo 1 do capítulo 12 se referem a essas testemunhas, esses heróis da fé indicados no capítulo 11 pela mesma expressão testemunha no versículo 2 e no versículo 39. Diante dessa grande nuvem de testemunhas que foi fiel, perseverante até o final, o autor agora, no capítulo 12, vai desenvolver o tema perseverança. Para sermos perseverantes, apesar de termos tantos exemplos que poderíamos olhar e seguir, o nosso autor, então, aponta que devemos olhar para Jesus. Apesar desta grande quantidade de testemunhas, Jesus é o autor, é o cabeça da fé e o aperfeiçoador, aquele que consumou a fé na cruz. Os versos 1 a 3 vão introduzir o tema perseverança, utilizando no verso 1 a imagem atlética da corrida. Agora nos versículos 4 a 8, há uma mudança de metáfora do atletismo, agora indicando a luta no versículo 4, para a pedagogia, a paideia utilizada como demonstração, como metáfora da forma como Deus se relaciona com seus filhos. Metáfora essa tomada da paideia, da educação que os pais dão aos seus filhos. Então, no verso 4, introduz novamente a questão atlética da luta, que vai voltar no final do trecho que está lá nos versículos 12 e 13. O nosso estudo, neste momento, vai até o versículo 8, que desenvolve a metáfora da paideia, da educação pai e filho, que é apresentada inicialmente nesses versos que vamos tratar nesta oportunidade, mas que depois, a partir do versículo 9, será aplicada, será mostrada que apenas se utiliza como metáfora comparativa. Não é o modelo estabelecido por Deus a educação dos pais aos filhos antiga, principalmente a judaica, que era baseada na correção punitiva, na violência punitiva dos pais com os filhos. Apenas é utilizado como metáfora. Então o versículo 4 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É muito importante observarmos que mesmo que no final do capítulo 10 apresentou-se as temáticas que seriam tratadas nos capítulos 11 e 12, perseverança e fé. Mas no mesmo capítulo 10, antes de apresentar essas temáticas nos versos 37 ao 39, nos versos 32 ao 35, o autor descreveu, apontou situações de sofrimentos que estavam envolvidos esses cristãos hebreus para os quais ele se dirige, dizendo que eles estavam sofrendo perseguições, estavam sendo presos, passando vergonha pública,
tendo seus bens tomados de alguma forma. Mas não trata nesses versos 32 ao 35 do capítulo 10 que eles estivessem morrendo, né, sendo mortos. Não é mencionado ali. Por isso, agora no versículo 4 do capítulo 12, ele vai dizer: nesta luta, usando a metáfora atlética da luta, como ele já usou, da corrida no versículo 1. Agora a luta. Tem que ser perseverante e lutar até o final. Nessa metáfora de combate, de disputa. Ele diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, não tem chegado ao ápice, como Jesus. É a comparação que ele nos deu nos versos anteriores. Jesus chegou até o sangue nesta luta contra o pecado. Jesus derramou o seu sangue. Jesus foi morto. O seu sangue foi derramado. Então ele chegou no ápice da luta contra o pecado, contra os pecadores que queriam que ele negasse a mensagem que ele estava trazendo de Deus e sobre Deus. No entanto, ele resistiu até o final, até o sangue. Este quadro ainda não se verificava nesses hebreus para qual o autor se dirige. Vocês ainda não chegaram até a expiação do sangue, vocês ainda não chegaram a morrer por causa da fé em Jesus, apesar de estarem sofrendo muitas perseguições e dificuldades, mas ainda não chegaram nesse estágio final que o próprio Jesus chegou. Agora, no verso 5, então, ele vai alterar a temática da questão atlética, corrida, luta, e o exemplo de Jesus, aquele que correu até o final, aquele que lutou até o final, até derramar sangue. Agora ele vai falar da pedagogia, a palavra que vai reger o trecho do verso 5 ao verso 8 é paideia, tanto no substantivo quanto do verbo paideuo, duas vezes substantivos, no versículo 5 e no início do versículo 7, e duas vezes verbo, no versículo 6 e no final do versículo 7. Somado a essas 4 aparições da palavra paideia, paideuo, substantivos e verbos, também soma-se a expressão filhos. Filhos vai aparecer também várias vezes, abrindo no versículo 5, a palavra filho aparece, e fechando no versículo 8, ela reaparece, mostrando aí que os 5 ao 8 formam-se um bloco onde se vai tratar dessa pedagogia da família antiga como referência metafórica para explicar os sofrimentos que esses cristãos estão passando. Então diz assim o versículo 5: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, ou seja, estão esquecidos do aconselhamento. A exortação aqui tem o sentido de aconselhamento, que, como a filhos, discorre, ou seja, dialoga convosco. Não esqueçam, há uma consolação, há uma exortação, há uma orientação que é feita pelo diálogo. Não esqueçam. Aí ele diz, começa a citar no versículo 5, Provérbios capítulo 3, versículo 11, e no versículo 6, no versículo 12 de Provérbios 3. Provérbios 3, 11 e Provérbios 3, 12. Com isso, ele toma como referência a paideia judaica, a paideia antiga, que implicava na correção por meio da violência, não apenas do diálogo, não apenas do ensino, onde se fala ao filho e mostra o caminho. Ele também, a pedagogia judaica antiga, incluía a violência física, o açoite, como podemos perceber em algumas passagens de Provérbios. No entanto, a pedagogia grega, a educação grega, não estava enfatizada nessa violência física, nessa forma punitiva. Ela estava enfatizada no diálogo, no ensino, no argumento, mostrar por que um caminho é melhor do que o outro por meio do raciocínio, da argumentação, sem necessariamente implicar
punição ou violência física. No entanto, ao tomar a judaica como referência, ele está utilizando essa imagem. Mas quando ele usa o termo grego, paideia, já está transportando para uma ideia de argumento, de ensino por meio do diálogo, de exortação, de aconselhamento, né, de raciocínio sobre o caminho melhor ante o caminho pior, né? Mas, falando a pessoas de origem judaica, a imagem da violência física é tomada. No entanto, não significa que esse trecho aprova esse método. Poderíamos analisar, e vamos analisar no próximo vídeo, a partir do versículo 10, que ele utiliza o método como referência, mas não diz que é o método que igual ao de Deus, porque ele vai dizer lá na frente, no versículo 10, por exemplo, que os pais faziam isso segundo lhes parecia o melhor. Diferentemente de Deus, que quando ensina, quando educa por meio desses sofrimentos, produz santidade, o que na educação antiga judaica a punição não produzia santidade, produzia mais ira do que outras coisas, como a carta aos Efésios vai dizer para os pais: não provoquem ira aos vossos filhos, e certamente a violência física provoca essa ira. Mas o que a gente precisa entender é: toma-se como referência um modelo para explicar uma situação. Não significa que se aprova esse modelo e nem se diz que Deus utiliza esse modelo. Não podemos entender que todo o sofrimento que a gente tem é Deus corrigindo ou punindo a gente. É muito importante a gente deixar claro que os sofrimentos que esses cristãos hebreus estavam passando eram em decorrência da mensagem do Evangelho. Era em decorrência de viver uma vida segundo os ensinamentos de Jesus. Posso dar um exemplo de um tipo de perseguição que poderia vir sobre eles ao seguir o ensinamento de Jesus. Por exemplo, a questão da igualdade. Somos irmãos, somos iguais, não há maior e menor. Numa sociedade onde há escravos, esse tipo de ensinamento vai ter resistência na sociedade. Então, pode ser que muitas vezes perseguições aos cristãos vão vir porque eles acreditam que todas as pessoas são iguais, que eles acreditam que somos irmãos e irmãs, tendo Deus como nosso único Pai e Senhor. No entanto, numa sociedade desigual, onde há senhores e escravos, esse tipo de ensinamento vai criar perseguições e vai criar dificuldades. A fraternidade e muitas outras coisas que Jesus nos ensinou vai chocar frontalmente com modelos que existem desde a antiguidade no mundo em que vivemos. E isso vai gerar perseguições e sofrimentos e angústias. Não se refere a sofrimentos naturais que todos têm. Por exemplo, uma doença. Todos são acometidos de doença. Não é porque você segue a Jesus ou porque não segue, né? O sofrimento pela doença é comum a todos. Então não é uma correção do Senhor. Ou outros sofrimentos como miséria, fome, né, desemprego, isso acomete a todas as pessoas. Vivemos numa sociedade onde muitas pessoas estão passando fome. E não é por causa do Evangelho de Jesus que elas estão sofrendo a fome. É por causa de uma má administração de renda e um governo que não se preocupa com as pessoas mais pobres. No entanto, esse tipo de sofrimento não é a perseguição por causa do Evangelho. Então é importante observar, nem todo sofrimento é Deus corrigindo, né? Ou seja, então é importante observar aqui quais eram os sofrimentos desses hebreus, por que eles estavam sofrendo e por que o autor explica que esses sofrimentos que eles estão suportando por causa de seguir os ensinamentos de Jesus produz neles santidade. E ele tomou como exemplo o próprio Jesus. Os sofrimentos de Jesus foram decorrentes da sua fidelidade a Deus, fidelidade ao Pai, fidelidade à mensagem que Deus lhe deu para transmitir. E os homens se sentiram ameaçados com essa mensagem e o perseguiam e causaram-lhe os sofrimentos. Então, nesse sentido, o sofrimento como consequência da fidelidade à mensagem de Jesus. E não qualquer sofrimento, como se Deus, a bel prazer, castigasse as pessoas do nada. Não é nesse sentido que ele está explicando o sofrimento dos hebreus. Então ele diz no versículo 5: e estais
esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção, paideia, que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, ou corrigido. Porque o Senhor, aí o verbo paideu, corrige, aplica a sua pedagogia a quem ama e açoita, ou seja, a imagem lá do Provérbios da pedagogia do Antigo Testamento, que é a implicação da violência física de forma punitiva como tentativa de educação. Então ele usa essa imagem, está citando o Provérbios. E açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7. É para disciplina, paideia, que perseverais. Novamente aí o tema perseverança. É para correção, é para formação, é para educação na palavra do Senhor, na imitação a Deus, que perseverais. É para isso, ou seja, não desistam diante desses sofrimentos em decorrência da obediência à palavra de Jesus. É para disciplina, é para pedagogia, é para formar em vocês o caráter de Cristo, que perseverais. Deus vos trata como filhos. Aí, mais uma vez, invoca a educação do pai com o filho. O pai corrige ao seu filho. E essa correção, muitas vezes, traz angústias e sofrimentos. Pois, que filho há a quem o pai não corrige? Mais uma vez, a palavra, o verbo paideu. Ou seja, que filho há que não recebe a pedagogia, a correção do pai? Ou seja, aquilo que vocês estão sofrendo por causa do Evangelho de Cristo serve como educação, serve como pedagogia, serve como aprendizado para que o caráter de Cristo seja formado em vocês quando vocês não trocam o comportamento de Cristo por um outro comportamento que não venha trazer esse tipo de dores como trouxe a Cristo. Mas se estáis sem correção, de que sois de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, o que ele está explicando? Os sofrimentos que esses hebreus estão suportando, descritos lá no capítulo 10, a partir do verso 35, torna-os semelhantes a Cristo, porque os sofrimentos são decorrentes de uma postura, de um comportamento igual ao de Cristo. E assim como a sociedade religiosa e civil, todo o aspecto daquela sociedade dos dias de Jesus, resistiram a ele e o oprimiram, o perseguiram e o levaram à morte, por causa daquilo que ele vivia e por causa daquilo que ele pregava, assim também aqueles que assumirem o caminho de Cristo sofrerão dessa mesma sociedade os mesmos sofrimentos. E por que Deus não intervém? Por que Deus não altera? Assim como não alterou com Cristo, que foi fiel à vontade do Pai, e essa fidelidade o levou à cruz, assim também os seus discípulos mostram a fidelidade ao Senhor diante do enfrentamento perseverante desses sofrimentos por causa das palavras de Cristo. Ou seja, o filho que se parece com o pai sofrerá os danos dessa semelhança, como o filho principal, Jesus Cristo. Aqueles que não sofrem por causa dessa semelhança com o Pai, com Cristo, não se parece com o Pai, logo não são filhos. Esse é o argumento que ele está usando para justificar, para acalmar o coração desses hebreus diante dos sofrimentos que eles estavam passando. E repito, sofrimentos que não são naturais e comuns a todos, como doenças
ou necessidades materiais que uma sociedade venha a sofrer, ou uma pandemia, ou uma coisa assim. Mas sofrimentos decorrentes de uma postura, de uma posição de vida igual à de Jesus. São esses os sofrimentos que ele está se referindo, para que não pensem que qualquer sofrimento que um cristão venha ter nesse mundo é Deus que esteja corrigindo ele. Não é. Muitos dos nossos sofrimentos são comuns a todas as pessoas. Todas as pessoas sofrem por várias razões diferentes. Aqui, especificamente, se refere a sofrimentos decorrentes de uma posição, de uma postura igual à de Jesus numa sociedade que não tem o interesse em viver e guardar as palavras de Jesus. Então, com isso, ele acalma o coração desses hebreus. O sofrimento de vocês por se parecerem com Cristo mostra que vocês são filhos. Se não fossem, não estariam buscando essa imitação, não estariam recebendo esses sofrimentos como decorrência disso. No próximo trecho, do verso 9 ao verso 13, então ele vai, depois de tomada a metáfora da pedagogia, tendo como base original a pedagogia judaica antiga, ele vai fazer a aplicação. Assim eram com seus pais, mas com Deus parece, mas não é exatamente igual. Existe uma aplicação que ele vai fazer a partir do versículo 9, que vamos tratar no próximo vídeo. Um abraço.